A ciência é corrupta? Será que o conhecimento disponível é controlado para te manter escravo? Será que a tecnologia que a humanidade é capaz de produzir é muito maior do que a tecnologia que está aí disponível em massa? Será que a ciência é uma fraude? Será que o que você aprendeu não é nem a pontinha do iceberg do conhecimento que o próprio homem já foi capaz de acessar? Se você não vai confiar na ciência, você vai confiar no quê? Será que a ciência é o novo Deus da humanidade? Fica aqui comigo nesse vídeo, você vai entender um pouquinho mais sobre a ciência não é tão boazinha quanto você imagina. Deixa o seu like, dá o seu curtir, compartilha aí, coloca nos comentários, faz o que você quiser, compartilha a mensagem para o maior número de pessoas para conscientizá-las. Quem sabe você está sendo muito mais manipulado do que acha que está. Vamos lá. Para a gente começar essa discussão rápida, tá? Qual que é a premissa da ciência, tá? E hoje em dia, eu acho que tem mais fanático científico do que fanático religioso. Tem gente que defende a ciência com unhas e dentes, assim, como se não pudesse questionar a própria ciência, né? É muito engraçado isso, e um pouco lamentável, né? Porque você vê muitos cientistas, aqueles de carteirinha mesmo, aqueles assim que só falta adorar a ciência, o Darwin e tudo mais, esnobando, zombando, criticando, escarnecendo pessoas que têm outras modalidades de terapias, por exemplo, terapia holística e tudo mais. Isso para eles é tudo balela, isso não serve para nada. Tudo um bando de crendice. É a tia curandeira que não serve para nada. Bom mesmo é um remédio controlado da indústria farmacêutica para você ficar tomando a vida inteira e ser um escravo e fazer com que o seu corpo seja dependente químico. Aí sim, desregular o teu eixo neurológico e neurofisiológico e bioquímico, aí beleza. Aí sim é algo notório, é algo de mérito, né? Algo virtuoso. Você, um remédio homeopático ou alguma coisa natural, isso é bobagem, isso não adianta nada. É isso que essa galera prega. E se você não tem senso crítico, você começa a entrar nessa mentalidade apequenada e de repente você acha que faz sentido. Nossa, é realmente, né? Tratar o efeito e não a causa. Nossa, realmente. Então, cuidado com essa mentalidade puramente científica, sabe por quê? Eles só vão ver o efeito, só vão ver a matéria, pelo menos essa mentalidade científica mais popular, só vai ver a matéria, o efeito e não a causa, tá? Mas será mesmo que essa é o máximo da ciência humana? Será que a ciência humana já conseguiu ver alguma coisa além do que está aí divulgado na mídia e isso não tem muita tração, não tem muito tráfego pago em cima disso? Tem uma galera que fala, por exemplo, que a Terra é plana. E aí, qualquer Elon Musk da vida que faz um foguete e tudo mais, pode ver que talvez não seja. Muito provavelmente não. E tem a galera do time dos pseudocientistas, né? Eles falam assim, não, tá vendo? O cara fala que a Terra é plana, mano, nada a ver, tá? O bagulho é ciência, o bagulho é Darwin, velho. Seleção natural, sabe? Uma probabilidade minúscula e aquela probabilidade deu certo e é isso aí. Não tem nada de inteligência infinita, não tem nada de Deus, tem nada de Big Bang, tem nada de Bíblia, o bagulho é, sabe, olhar o microscópio, velho, é isso. E os caras ainda é, preconizam, ainda falam da matemática, né? Nem tem nem noção do que é matemática e muito menos ali alguma coisa que vai além da matemática cartesiana, lógica, humana, né? Como, enfim, você tem aí os agroglifos que mostram muito mais do que a matemática humana é capaz de entender. Mas isso é assunto para outro vídeo, o vídeo do código-fonte mostra um pouquinho sobre isso. Qual que é o problema? Não tem nada de errado com ser racional. Não tem nada de errado com o método científico de estruturação de conhecimento. Não tem nada de errado, de inerentemente errado com isso. Ou seja, você falar que algo tem uma validade quando é replicável, não tem nada de errado com isso, porque isso é uma premissa que linka com a realidade objetiva, com a verdade. Agora, quando você parte do pressuposto que só é verdade quando é replicável, você passa a incorrer no próximo erro, que é: e se você não tem estrutura para replicar o mesmo experimento?
Então, você tira essa característica única de uma proposta científica, uma proposta, antes de ser esse termo científico, de construção de saber, porque uma experiência que você teve, ela é real para você, mas segundo a ciência, não significa nada. Um sonho que você teve e que foi muito real, ou um pesadelo que você teve que foi muito real, ou um sonho muito bom, que você teve muito alegre, feliz, que você teve, é muito real para você, mas segundo a ciência é só aleatoriedade de impulsos químicos ali, não significa nada. Então, será mesmo que esse é o máximo de conhecimento que a humanidade é capaz de produzir? Será mesmo que, com tantos trilhões de dólares aí, veiculando pelo mundo em termos de energia, todos os anos, será que é só um i9 ou um i11, assim, de microprocessador que é capaz de ser produzido, ou no máximo um processador quântico, ou só nesse nível? Será que Nikola Tesla e essa galerinha um pouco mais assim, underground, né? Ou até mesmo o Dewey Larson, outro físico, será que esses caras não têm nada com nada, eles são apenas delirantes ali, que não sabem de nada? Quando você começa a questionar, é engraçado porque o método científico ele parte de um questionamento, né, de uma inquirição, termo técnico, né? O que é uma inquirição? É você fazer uma pergunta, uma indagação, assim, será que isso é assim mesmo? Ou por que isso é desse jeito e não de outro jeito? Só que acontece, no modelo científico de hoje, o processo científico é apenas uma ferramenta política. Resumidamente é isso. Pode fechar o vídeo e fazer as suas coisas. Tá? É isso que é o método científico hoje. A produção de conhecimento científico é apenas uma ferramenta política. Acabou. É isso. Então, você tem uma agenda política, você tem ali interesses políticos, e uma produção de conhecimento é enviesada por vieses confirmatórios. Vieses confirmatórios que são retroalimentados pelos achados das pesquisas científicas, mas que também são alimentados em primeira instância por um interesse monetário que é consequente de um sistema político ou de interesses políticos dentro de um arcabouço ali social, tá? Ou melhor dizendo, um arcabouço de controle social, melhor dizendo, ok? E não tem nada de inerentemente errado em você controlar, ter controle sobre as coisas. Tá? Sem controle, não teríamos energia elétrica, apenas raios e trovões. Tá? Então, controle é legal. Agora, o excesso de controle, ele te cega, ele coloca um cabresto na tua vista e você deixa de ver outras possibilidades de construção de saber. E o que acontece? Se você fica apenas seguindo a lógica cientificista, se você fica apenas seguindo essa manada classicamente einsteiniana ou, digamos assim, tolamente quântica, num sentido de andar em círculos, né? Você nunca vai chegar ao verdadeiro cerne da questão, porque você está preocupado demais em olhar o efeito, 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 só metade da equação, só espaço-tempo. Você esquece o tempo e espaço ou propositalmente deixa de fora da equação. E aí o que acontece se você ficar fazendo isso o tempo todo? Bom, é engraçado dizer isso, mas eventualmente o próprio sistema que você constrói, ele entra em colapso. É irônico, para variar, mas isso é o que acontece. Como assim, Carbone? Você acaba, pelo próprio caminho que você toma, cavando a própria cova. Por quê? Porque você decidiu só ver o que você quer ver. Isso, em termos mais comuns, é um raciocínio fantasioso. É você querer atribuir um significado a um fato e querer moldar a realidade para se acomodar ao seu fato subjetivo. Isso não vai acontecer. Aí você pode me falar assim, mas Carbone, a ciência, ela tenta justamente inverter essa lógica e fazer com que o fato seja apenas o fato. Só que o problema dessa ciência que você chama, e que no caso não é uma ciência, é uma construção de saber deliberada ou uma construção de saber interesseira. Essa ciência, entre muitas aspas, ela tem um problema na definição do que é fato. Fato, para essa ciência, essa falsa ciência, o fato é aquilo que é medido e replicável segundo a instrumentação disponível. O que acontece se você tira a instrumentação disponível? Você não consegue replicar o fato.
Se você consegue, vamos supor, para traduzir, de repente fica mais fácil de você entender dessa maneira. Imagina que você tem um estetoscópio. Sabe o que é um estetoscópio? Que o médico usa para ouvir o teu coração. O batuque gostosinho das batidas do teu coração. Aí você está lá ouvindo e tudo mais. E se você não tem mais esse estetoscópio? E se você não tem como colocar o ouvido na pessoa, lá no peito da pessoa, para ouvir as batidas do coração? E você não tem como medir o pulso? E se você não tem como medir o que ainda está lá? E se você não tem como medir, por exemplo, o magnetismo? Ah, mas eu tenho aqui um voltímetro, eu tenho aqui um amperímetro, eu consigo medir, né? E se não tiver? Vai deixar de existir? Não vai. De igual modo, a energia escura ou matéria escura que chamam por aí não vai deixar de existir porque você não sabe medir. A antimatéria não vai deixar de existir porque você não sabe medir. E não é que não sabe medir, talvez saiba, mas chama de outro nome. Ou talvez não queira que saibam. Vai saber, né? Então, eu quero que você coloque como possibilidade, tá? Lembrando, não estou aqui como dono da verdade. Estou aqui oferecendo uma alternativa de raciocínio para você. Se você quiser interpretar isso daqui do jeito que você quiser, isso é uma responsabilidade sua. Isso aqui é apenas uma alternativa de conhecimento. Como alternativa, eu não estou te obrigando a nada. Combinado? Beleza. Então, se você tem uma produção de saber que... Vamos combinar o seguinte, o próximo combinado. Vamos partir de hipóteses. Será que é possível a produção de saber ela ser enviesada? Será que é possível? Existe essa possibilidade, sim ou não? De repente a gente pensa, não, se fizer uma força ali, dá para enviesar, né? Se você fizer uma amostragem, por exemplo, minúscula, você vai ter um resultado bem minúsculo, né? Então dá para você entortar o método científico para se adequar ao teu universo amostral, sim ou não? Dá, estatisticamente dá. E se você faz isso, o que acontece? Você acaba deixando o seu rigor científico, entre aspas, enviesado. Isso se torna uma amostra corrompida. E aí você passa a ter um viés completamente parcial, de uma construção de saber parcial, que gera o quê? Uma construção de saber consequentemente cada vez mais parcial, elaboração de teorias parciais, tudo parcial. Só que te contar um segredo. A realidade ela não vai mudar porque a construção de saber humana é parcial. Sabia disso? Isso já estava escrito na Bíblia. Olha só, a Bíblia de novo. De novo. Paulo, capítulo 13, olha que número, né? Versículos 1 ao 13 de novo. Meu Deus do céu. 13, né? Número primo, aquela coisa toda. O que acontece? O conhecimento que se sabe é parcial. Agora vemos como que por enigma, vemos por espelho pela metade. Metade. Será que Paulo sabia que isso teria essa ramificação milhares de anos depois, na construção do saber moderno, né? Física clássica, física quântica. Será que ele sabia que tinha essa dimensão? Ou que poderia ter essa dimensão? Fica aí ao seu critério, tá bom? E aí, você tem uma construção de saber que entende o mundo por parte, e não entende como um todo completo. E usa a parte de conhecimento para explicar o todo numa inferência, e não numa dedução. Como assim, Carbone? Uma inferência é quando você pega uma parte de conhecimento que você tem e usa para extrapolar isso para o todo. Por exemplo, isso é até um viés cognitivo muito comum utilizado. Pensa numa moeda que você joga cara e coroa, né? Teoricamente, a gente sabe que tem 50% mais ou menos de chance de cair ou cara ou coroa. Bacana, legal. Mas aí o que você faz? 10 vezes você faz cara e coroa e você, as 10 vezes vai ou cara ou coroa. 100% cara ou 100% coroa. O que é o viés de confirmação? Ele fala o seguinte, que na 11ª vez que você jogar a moeda, vai sair igual os resultados anteriores. Isso é um estratagema muito utilizado em casa de apostas. Muito utilizado, até você ver o negócio. Em casa de apostas. Então o cara ele acha que, putz, só foi tal número, agora vai outro número. Não necessariamente, tá? Só que isso é utilizado de maneira meio que invertida no processo de construção do saber, ou seja, o universo amostral ele aumenta um pouco, então ao invés de ser só cara e coroa, a gente tem o saber humano e todo o saber que existe. Só que o saber humano ele julga
tudo que existe pela lente humana. E aí, obviamente, a lente humana vai ser limitada, vai ser distorcida, vai ser segundo as distorções humanas, segundo as paixões humanas, segundo os interesses humanos, entende? E os interesses humanos mais poderosos são os interesses em manter uma ordem social, manter uma estrutura social. Aí você me fala, mas você não falou que não tinha nada de errado com isso? Então, qual que é o problema? A ordem, ela é, digamos assim, consequente ou ela é dependente dos seus limites. Pensa numa fazenda e você tem um cercamento para o teu gado ficar lá dentro daquela região circunscrita. O que acontece se o seu cercamento tem nenhum portão? O seu gado ele fica preso naquela região. E aí, como é que você vai fazer o teu gado mover para outra área da fazenda se não tem portões, se não tem áreas de escoamento? O que o sistema de conhecimento humano faz? Ele tenta canalizar, direcionar o progresso do saber humano para áreas pré-determinadas. Só que essas áreas pré-determinadas não são as únicas existentes. Então, eu vou fazer aqui um desenho magnífico no Paintbrush para você entender perfeitamente o que eu estou dizendo e não restar a menor dúvida do que eu quero dizer, tá? Então, vamos aqui compartilhar a tela gloriosamente. Olha que beleza. Esse ovo achatado aqui, que não é a Terra, é apenas uma elipse. E imagina que isso aqui é o cercamento. Aí, o que é um portão? Vamos colocar o portão mais ou menos assim, ó. Vou pegar aqui o próprio pinçola e deixar assim, ó. E colocar assim. Qual que é o fluxo do gado? Você tem aqui um monte de gadão, gado mesmo. Qual que é a função do gado? Produzir energia, velho. Produzir energia, produzir carne, produzir sangue, a carne ficar gostosa, né? Afinal, você que come churrasco, você não gosta de uma carne magra ali, sem sangue nenhum, não tem sabor nenhum, né? Então tem que ter gordura, tem que ter carne. Ah, Carbone, mas eu sou vegano. Então tá bom, então você não entra nessa estatística aí, tá? Mas quem come churrasco gosta de carne ali com gordura, com carne, né? Com sangue e tudo mais. Então imagina que isso aqui representa o gado, certo? Gado. Tá ali, ó. É gado, velho. Aqui, um pocão aqui. Beleza. Então tá ali semi-magnificamente, como se fosse um hexágono ali dentro do cercamento. Qual que é a ideia? Fazer esse fluxo vir para cá, ó, para essa direção. Mas o que acontece se você pegar e por alguma razão abrir aqui na marra, ó, na marra, abrir um caminho para cá? O que acontece? Ó, você vai, vamos jogar assim de uma maneira mais simplificada, metade vai para cá, metade vem para cá. Você perdeu ali uma boa parte da energia. Por quê? Porque essa energia ela foi para esse portão aqui ao invés desse. Faz sentido o que eu estou falando? Tá claro? Tá gráfico para você? Aí o que acontece? Esse aqui, vamos jogar nesse portãozinho aqui, ó. Essa aqui é a ciência, entre aspas, ciência, ou melhor, né? Entre parênteses aqui, ó. Saber estruturado da massa, tá? Saber estruturado da massa. Por que da massa, Carbone? Porque é o que está na TV, é o que está ali no YouTube, para você entender e ficar de maneira leve, para você entender. Leve, saber estruturado da massa, confortável para os seus neurônios não ficarem, sabe, sabe, não ficar desconfortávelzinho estudando negócio. Então é uma coisa leve para você. Tá aqui, ó, o saber estruturado da massa. Tá, e aqui, ó. Então vamos fazer as definições aqui, ó. Isso aqui é um conhecimento não estruturado, conhecimento real, não estruturado. E aqui é o conhecimento real estruturado. Estruturadio, né? Beleza. Então, isso aqui é o conhecimento real estruturado. E esse aqui é o conhecimento real não estruturado, tá?
Aí o que acontece? Tem uns gado que quebra essa barreira aqui, tá? E começa a querer estruturar um outro conhecimento, ou seja, demarcar um outro limite para o saber e começar a puxar, fazer um puxadinho, sabe? E expandir o conhecimento para essa área aqui, ó, que não está estruturado. Aí você pensa assim, nossa, mas em termos científicos isso é muito bom, porque vai expandir a área do saber. Sim ou não? Não. Como não? Porque o interesse era que você viesse nessa direção. Se você vem nessa direção, isso não é interessante. Entendeu? Então aqui, ó, vou colocar laranja. Não, a laranja já foi usado. Vou colocar em vermelho mesmo. Aqui, ó, nessa região aqui, nesse fluxo, era o sentido do interesse de controle social. Ou melhor, sentido da produção de saber estruturado segundo os interesses. Vixe Maria, ficou uma definição estranha, né? De controle social. Nossa senhora, ficou até estranho. Eu lendo isso aqui tá estranho. Sentido da produção de saber estruturado segundo os interesses de controle social. Produção de saber estruturado segundo o quê? Os interesses do quê? De controle social. Tá bom. Como assim? O que é produção de saber estruturado? Ciência. Legal. O que é os interesses de controle social? Ah, então, agora a gente vai ter que fazer um puxadão aqui para te explicar, né? Então, a gente tem controle social. Vamos fazer a definição aqui na tela para você ver. Controle social. O que é definição? Definir limites, basicamente, tá? Do quê? Da sociedade em que, em que áreas, tá? Comportamento, mas antes do comportamento vem a cognição e acesso, tá? Cognição, comportamento, acesso. Acesso ao quê? A conhecimento. Comportamento. Comportamento em relação ao quê? Social, entre pessoas, pares, etc. Cognição. Então, capacidade de aprendizado. E aí você tem o quê? Arcabouço cognitivo. Como assim, Carbone? Eu nem estou entendendo mais nada que você está falando, velho. O raciocínio ficou muito avançado para mim. Calma, meu jovem, você vai entender. Arcabouço cognitivo é o sistema operacional dos softwares da tua cabeça, tá? Aí você tem, da mesma forma que você tem o iOS e você tem o Android, tá? Exemplos. iOS, Android. Aí você tem o Windows, aí você tem o Linux, ou melhor, né? O Unix. Aí você tem, que mais? Você tem o próprio iOS, você tem, enfim, muitos, tá? Basicamente, esses aqui são os principais. Sistema operacional. O que acontece se você tentar rodar um aplicativo de Android no Windows? Não dá certo. Por quê que não dá certo? Porque não foi feito o código. O código tem que ter uma estrutura para rodar. Ou seja, código precisa de estrutura. Ou a gente costuma falar aí na programação um termo mais técnico, arquitetura, tá? Código precisa de arquitetura. Aí você tem arquitetura x86, você tem arquitetura x64. Que é isso, velho? 64 bits, 32 bits, tá? Então, 32 bits. Dentro do Windows, você tem esse tipo de arquitetura, por exemplo, né? 64, o próprio número significa os bits, tá?
Por que 86? Só por curiosidade. Processadores antigamente, eles seguiam essa numeração, né? Então tinha 80, 86 lá da Intel. Então, putz, processador antigão. E aí eles acabaram produzindo nessa linha, e isso acabou se tornando popular e acabou virando uma convenção, chamar de x86. Por que x86? Era XX86, né? Então, por exemplo, 80, 86. E aí acabou ficando assim, eles abreviaram para isso daqui, tá? Beleza. Então, um software, um aplicativo que foi projetado para 32 bits não consegue rodar em 64 bits, mas de 64 consegue rodar para 32. Agora, de Windows para Unix, esquece. Aí o que você precisa fazer para rodar em uma coisinha? Ah, mas eu quero rodar um aplicativo de Unix em um Windows. O que eu faço? Você instala uma coisa chamada emulador. Emulador. Quando você tem um emulador, o que é um emulador? É como se fosse um programa tradutor, tá? Programa tradutor. Ele faz o quê? Ele faz a ponte entre duas arquiteturas, sistemas operacionais distintos, tá? E o que acontece? Aqui, ó, você tem um sistema operacional chamado do quê? Será que você sabe qual que é o nome desse sistema operacional? Da massa aqui, ó. Vamos ver. Em uma palavra, hein? Será que você sabe? Adivinha só. Não é um termo estranho para você. Esse nome desse sistema operacional, escassez. Esse é o nome do sistema operacional. Como é que ele foi criado, Carbonão? Fala para nós. Falo. Pediu, tá aí, ó. O que acontece? Então, a premissa é a modulação ou regulação da falta, que é um conceito artificial, tá? Simples assim. Como assim regulação da falta? Criar resistências artificiais ao que é natural. Como assim criar resistências artificiais ao que é natural? Muito simples. Olha tudo que você sabe. Pô, esse vídeo tá da hora pra caramba, hein, mano? Já deixa o seu like aí, velho. Fala assim, mano, explosão de conhecimento infinita, velho. Que esse cara, mano, que esse cara fez, velho? Big Bang. Volta lá, ó. Criar resistências artificiais ao que é natural. Vamos ver se o nosso saber estruturado segue essa linha? Antes, vamos ver qual que é esse outro sistema operacional aqui, ó. Esse outro sistema, isso aqui chama abundância. Mais um termo mais chique para você é logos, tá? Ou natureza. Tá bom? O que isso significa, cara? Isso significa que aqui, ó, é Deus. Aqui é Deus. Com D maiúsculo, tá? Aqui é o quê? Aqui é matéria. Matéria, tá? E eu vou deixar o M destacado da Bíblia, você já vai entender, né? Por que o M está destacado aqui. Sistema operacional aqui é abundância. Ou seja, vamos ver, vamos analisar se o conhecimento humano ele está mais na escassez ou na abundância. Vamos lá. Vamos analisar o que é a tecnologia mais top que tem, velho. É o superprocessador quântico. É a tecnologia mais top humana. Superprocessador quântico. Tá bom, vamos deixar aqui, depois a gente olha com calminha, tá? Qual que é a tecnologia da massa? Tecnologia da massa humana. Processamento binário, tá? Processamento binário. Qual que é o problema nesse processamento? Ele tem uma estrutura eletrônica baseada na resistência
ômica, vou falar uns termos melhor, né? Estrutura eletrônica baseada no desperdício. Pronto, no desperdício. Ou seja, ineficiência energética. Como assim carbono e ineficiência energética? Seu notebook, ele esquenta, ele tem um ventilador, então. Ele está desperdiçando energia. Se ele fosse bom mesmo, ele não precisava de refrigeração. Sabia disso? Não precisaria de refrigeração. Aí você pode falar assim, isso é balela. Nada no mundo é isento de ter refrigeração. Aí eu pergunto a você, como é que você sabe? Você tem certeza absoluta disso? E se você catar um cristal? Como é que você vai saber se realmente uma estrutura molecular cristalina precisa ou não de refrigeração? Aí você fala, mas isso é ficção científica. Eu falo, e se não for? A tua imaginação tem o limite que você afirma para ela. Se você afirmou alguma coisa, você já fechou a tua cabeça ao novo. Então, faz uma pergunta e abre a tua cabeça. Você quer aprender a arte de fazer pergunta? Então, faz esse tipo de pergunta, quem sabe você se engrandeça um pouquinho mais, tá? Então, aqui, ó, ineficiência energética. O que acontece? Aqui, ó, efeito Joule. Efeito Joule é o quê? Perda de energia elétrica na forma de calor. Tá bom? Tecnologia mais top humana, superprocessador quântico, tá? Como é que deve ser um superprocessador quântico? Eu não faço ideia como é que deve ser, né? Mas vamos ver aqui, ó, superprocessador quântico. Ah, tá aqui, ó. Vamos compartilhar a nova tela aqui. Aqui, ó. IBM constrói a maior geladeira para computador quântico do mundo. Ah, cara. Ô, IBM. Por que será que eles construíram uma geladeira? Porque o bagulho esquenta, obviamente. Mas por que que o bagulho esquenta? Porque é ineficiente. Acabou. Aí eu te pergunto, mas será que eles precisavam gastar toda essa grana nisso? Ou será que tem tecnologias que eles talvez tenham ou não sabem utilizar, né? Porque tá talvez em língua alien ou língua agroglifo, ou eles não querem utilizar, ou eles não estão afim de utilizar, ou eles sabem utilizar, mas não é para ficar falando sobre isso. O que que você acha que deve ser? Então, ele fica montado nas placas da geladeira, o computador quântico, não é nem um supercomputador quântico, tá? Então, esse aqui é o refrigerador, tá? Então, essas rodelas aqui são o processador de fato, né? Então, ali, isótopos de hélio e tudo mais, enfim, ainda está utilizando uma química, né? Muito rudimentar, tá? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui o compartilhamento de tela. O que que eu estou convidando você a pensar? Pensa diferente, cara. Pensa de uma maneira que vai te edificar. E se você seguir apenas o raciocínio comum, você vai chegar às mesmas conclusões. Vamos lá, vamos voltar aqui para a linha de raciocínio desenhada, tá? Então, o superprocessador quântico precisa de quê? Precisa de refrigeração. Baseado em modelos atômicos clássicos. Como assim? Isótopos, fusão e fissão nucleares. Tá? Basicamente, deve ser isso. Tá? Só pelo fato de precisar de uma geladeira, já era. Aí, o que que você tem? Você tem um supercondutor ou supercondutividade. Começa a ficar interessante. Vamos dar uma olhadinha como é que deve ser a supercondutividade, né? Supercondutor, tá? Vamos lá. Compartilhando a tela aqui novamente, né? Para você ver, fazer o bagulho semi ao vivo aqui. Estrutura de um supercondutor. Olha só, eles são construídos átomo por átomo. Se eu não conhecesse, eu ia falar que isso é uma coisa meio cristalina, hein, cara? Não sei não. Mas assim, bater no olho assim, mal conheço, mas parece cristalina essa parada. Aí você vai me falar assim, mas carbono, cristal não é tipo, né? Vamos ver aqui, ó, cristal. O que que você deve imaginar quando você vê cristal ou quando você ouve a palavra cristal? Você imagina esse minério aqui, ó. Ah, mas isso não é um cristal? Então, cara,
Sim e não, né? Porque quando eu falo cristal, eu estou falando disso daqui, ó. Estrutura cristalina. Isso é uma estrutura cristalina, tá? No caso, hexagonal, mas você tem estruturas cristalinas de outras formas, tá? Mas isso aqui é uma estrutura cristalina. Ou, por exemplo, vai, supercondutor, estrutura. E aí, não vai ficar bolado, hein? Não vai achar que é estrelismo, não vai achar que é arrogância nem nada. Mas, ó, aqui é o efeito da temperatura ômica, né? Então, você tem aqui a rede metálica organizada. A temperatura, ela faz com que os átomos acabam se rearranjando de uma forma que eles não conseguem fazer com que o bagulho fique cristalino, tá? Por quê? Por falha na tecnologia, simples assim. Mas, ó, né? Não queria fazer essa propaganda, esse merchan. Mas, né? Não tinha como. Uma hora eu vou ter que acabar falando do carbono. Então, aqui é uma estrutura de cristal, do grafeno, velho. Ih, chegou, né? Então, aqui, ó. Vou pegar aqui a estrutura, grafeno, tá? Eles, né, até dá uma tentada em disfarçar, assim, não, é grafeno, não tem nada a ver com carbono. Esquece o carbono. Grafeno. Mas, enfim, é composto de carbono, tá? Então você tem aqui, do grafite é feito o grafeno. Como? É meio que como se fosse folhas de papel da celulose, está mais ou menos assim como o grafeno está para o grafite, tá? Mais ou menos, eles deixam um grafeno bonitoso ali, sabe? Imagina você cheiroso, com o cabelinho penteado. Cabelo penteado é uma coisa rara hoje em dia, né? Mas imagina você com o cabelo penteadinho, cheiroso, sabe? Com roupa passada. Mano, top, velho. Fez sobrancelha, fez cutícula, sabe? Passou base. Você tá lá assim, produção hollywoodiana. É o grafeno, entendeu? E o grafite? O grafite é você quando acorda, cara. De qualquer jeito mesmo, entendeu? E aí você tem monocamada, que seria tipo uma folha de papel. Aí você tem multicamada, que seria tipo várias folhas de papel e tudo mais. Qual que é o rolê em relação ao grafeno? Se você cata isso daqui e você meio que entorta, né, numa folha, aí você cria um cone, nanotubo de quê? De carbono. Você faz com que isso fique, teoricamente, supercondutor, tá? O que é essa supercondutividade? Mas, novamente, só para você não esquecer, a estrutura está cristalina. O que é uma estrutura cristalina? É hexagonal? Nem sempre. Mas nesse contexto específico, mas nem sempre. É bom que fique bem claro, tá? Você tem estruturas cristalinas hexagonais, você tem estruturas cristalinas pentagonais, você tem octagonais. O octágono é mais interessante do que o hexágono, diga-se de passagem. Mas aí, enfim, aí fica uma coisa um pouco mais bizarra, tá? Não fica tão regular quanto os hexágonos. Mas beleza. Então, essa é a estrutura, tá? Voltando ali para o compartilhamento anterior, a supercondutividade, qual que é a premissa? Ela tem uma estrutura cristalina, tá? Então, é um arranjo específico molecular, tá? Então, as moléculas lá de carbono estão ali organizadinhas de uma maneira uniforme, homogênea e tudo mais. Na supercondutividade, teoricamente, não há perda de energia elétrica no formato de calor, tá? Teoricamente. Mas será que na prática realmente é assim? Supercondutor, aí olha só que os caras começam a inventar, né? Supercondutor, quase perfeito. Pô, cara, não era para ser o próprio nome, supercondutor, já não deveria ser, né, funcional assim? Então, aí você tem um supercondutor quase perfeito. Aí qual que é? Vou contar o spoiler para você, tá? Qual que vai ser o fim da linha? Vai ser isso daqui, ó. Assim, ó. Imagina um gráfico cartesiano sapeca, cartesiano sapeca. E aí você tem o quê? Você tem isso daqui, ó. E você tem isso daqui, ó. Tá? Então, eu tô te dando uma representação gráfica do sistema operacional da escassez. Aqui, ó. Aí vamos colocar aqui uma seta para a direita, tá? Uma setinha bizarra aqui, ó. Setinha para a direita. É a direção
do desenvolvimento do sistema operacional da escassez. Aí que você vai pirar, cara. Você vai pirar. Direção do desenvolvimento do sistema operacional da escassez, beleza? Aqui, o eixo horizontal, aqui, ó, esse eixo aqui horizontal, que seria o eixo X, no caso, seria a quantidade de energia necessária. E aqui significa o progresso. Você pode falar assim, mas aqui diminui, cara. Calma, não foge do mundo cartesiano. Se você pensar como matemática, você vai, joga no eixo cartesiano. Olha aqui, ó, o valor tá aqui, tá quase zero. Mano, calma, tá? Aqui tá desenvolvendo e cada vez mais vai se aproximar, vai aumentar a quantidade de energia necessária, só que eu tô olhando em 4 dimensões, você tá olhando só em 2. Olha em 4 dimensões comigo para você entender, tá? Aqui a quantidade de energia necessária, e aqui onde eixo X é igual a zero, tá? Vou deixar aqui mais ou menos assim. Onde eixo X é igual a zero, você tem, se você desenvolver na escassez, uma quantidade de energia infinita, tá? Onde eixo X é igual a zero, ó, vai ter que ficar maior essa lousa aqui, né? Calma que se você não entendeu ainda, você vai entender, fica tranquilo. Onde eixo X é igual a zero, vamos abrir um sisteminha aqui, ó. Quantidade de energia dentro da arquitetura do sistema operacional da escassez tende a infinito. Tá? E aí, a quantidade de progresso novo. Tá? Quantidade de progresso, ou quantidade de progresso fica meio estranho, né? Progresso, ou incremento de progresso ao longo do tempo. Tá? Incremento de progresso ao longo do tempo. O que é esse incremento de progresso ao longo do tempo? Vem cá. Você vai pegar isso daqui, ó. Você vai jogar cada instante. T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6. E aí, cada instante aqui, ó, você vai jogar na integral. Então, eu tô te falando, você fica olhando as coisas só em uma dimensão, eu tô olhando em várias, tá? Então, acompanha o pai aqui que você vai sacar. Ó, vamos jogar aqui uma retinha. Beleza. Aí vamos catar essa reta aqui. Vamos colar aqui, ó, instante 1, plau, instante 2, play, instante 3, plum, e instante 4, velho, já me faltam onomatopeias para descrever isso daqui. Instante 5, 6 e assim sucessivamente, tá bom? Beleza. Tirar as rebarbas para ficar mais fácil de entender. Isso que a gente está fazendo, estamos integrando basicamente matematicamente o negócio, tá bom? Carbone, por que você está falando essas coisas? Não entendi mais nada. É porque eu quero. Eu gosto de falar sobre isso e assiste quem quiser. Beleza. Então tá aqui, ó. Esse progresso aqui, ó, quantidade de progresso. Eu vou colocar na corzinha azul para você entender. Quantidade de progresso, tá? Quantidade de energia necessária. Olha que coincidência! Se a gente pegar e colocar aqui na mesma direção, vamos chamar isso aqui de quê? De tempo. Uau, que incrível! Progressão de tempo, tá bom? Tempo. Vou colocar entre aspas aqui, depois você vai entender. Quantidade de progresso em função do tempo. Mas também é a quantidade de energia necessária, tá bom? Aí você vai ver, mas isso faz sentido. Einsteinianamente faz sentido. Pois é. Então aqui teve um progresso grande. Ó, um progresso grande. Em pouco tempo. Puxa vida, que legal, né? Um progresso grande em pouco tempo, gastou pouca energia. Opa, bacana. Então, vamos chamar isso daqui, ó, de
Revolução Industrial. Tá bom? Revolução Industrial. Então, teve muito progresso. Vou pegar aqui, ó, que viagem, né, cara? Eu nem fazia ideia que ia chegar nesse nível. Quantidade de progresso foi alta, foi boa, em pouco tempo. Nossa, que bacana, muito legal. E depois, tá? Vou colocar aqui mais para cá. Aí fazer um tamanho de fonte menor, porque senão não vai caber, né? Que jogar uns... Pronto. Aí depois, vamos colocar, por exemplo, antes do microprocessador, vamos colocar, como é que é o nome? Capacitor. E depois microprocessador. Tá? Capacitor. Peraí, antes de capacitor, isso eu estou um pouco mais além, né? Tem que colocar ali energia elétrica, né? Energia elétrica. Revolução Industrial ainda era carvão. Aqui já é energia elétrica. Então, já deu outro salto de qualidade aqui, ó. Plau. De carvão, passou a utilizar energia elétrica. Beleza? Beleza. Aí aqui você tem, por exemplo, capacitor. Aí aqui você tem microprocessador. Aí aqui você tem, por exemplo, vamos jogar, supercondutor. Aí aqui você tem, sei lá, antes do supercondutor, né? Vamos jogar aí alguma coisa, quântico. Só o termo quântico, tá? Quântico. Pronto, aí deu mais um progressinho. Aí depois você tem um supercondutor. Beleza. E assim vai. Percebe uma coisa? A quantidade de progresso aqui, ó. Aqui foi, vamos chamar isso daqui de alto? Alta. Quantidade de progresso alta. Beleza. Aí aqui, ó, a quantidade de progresso foi o quê? Foi alta? Não. Foi médio. Aí aqui, capacitor. Menos médio. Aí aqui embaixo, ó, já foi baixo. Quantidade de progresso baixa. Só que no instante diferente no tempo. Tá acompanhando ou não? No instante diferente no tempo. Você pode estar se perguntando assim, Carbono, por que você tá fazendo isso no YouTube, velho? Meu Deus do céu, velho. É porque eu quero, cara. Entendeu? Isso aqui é pra aquela ideia, né? De graça eu recebi, de graça eu tô passando, tá? Então, aqui, ó, quantidade alta de quê? De progresso. Beleza. E qual evento que aconteceu aqui no meio? Tá? Então, vamos chamar de evento, vamos chamar esse trocinho aqui, ó. Isso aqui vamos chamar de evento, tá? E aí colocar uma cor um tanto quanto mais legível para evento. Beleza. Então, isso aqui é um evento. Ao longo do tempo. Tá acompanhando? Evento. Beleza. Aí você teve aqui, ó, um evento, outro evento, e assim sucessivamente, tá? Deixar esse eventinho minúsculo. E assim vai, ó. Capacitor foi um evento, microprocessador foi outro evento, o quântico da Silva foi outro evento, o supercondutor, né, por aí vai, foi outro evento e por aí vai. Então, Revolução Industrial, nossa, foi... Mas por que que ainda assim está no sistema operacional da escassez? Sabe por quê? Porque você está seguindo o tempo. Você está seguindo um jogo sem fim, basicamente. Você só está nesse quadrante aqui, ó. Você só está no quadrante 1. Você só está aqui, ó, no quadrante 1. Perceba que a gente não explorou o quadrante 2, nem o 3, nem o 4. Tá? Deixar um assim, ó. Pronto. E o quadrante 2, o que seria? Ora, tempo negativo. Aí você fala, mas tempo negativo nem existe, rapaz. Existe, rapaz. Você não tem antimatéria? Se você tem antimatéria, você tem antienergia ou antigravidade. Sim ou não? Sim, antigravidade. Mas qual que é o rolê aqui, ó? Aqui vamos chamar de antimatéria, tá? Então aqui, ó, tempo, vamos chamar também de matéria. Matéria. Sim ou não?
Se o tempo tá ali, tempo, matéria. Ok. Aí aqui, tempo negativo, que é o quê? Antimatéria, tá? Ficou meio bagunçadinho aqui, né? Bagulho meio sobrecarregado, talvez, ou muita coisa no mesmo lugar e tal. Antimatéria, mas aqui é uma coisa muito interessante, ó. Antimatéria. Aí outra coisa, né? Eu tô colocando essas paradas aqui no lugar errado, na verdade, no quadrante errado. Então aqui é tempo, matéria, só que, ó, é aqui em cima. Tempo, matéria, tempo negativo e antimatéria, aqui em cima. Aí você pode me perguntar assim, tá bom, vamos supor que o que você está falando faz algum sentido. O que que tem aqui embaixo, então? Se aqui você tem o quadrante 2 é a antimatéria, qual que é o quadrante 3? Qual que é o quadrante 4? Ó, quadrante 2, matéria, antimatéria. Matéria, quadrante 1, antimatéria, quadrante 2. E o quadrante 3? E o quadrante 4? Vamos lá. Quadrante 3 é o quê? É o tempo e espaço. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa jossa aqui, ó. Pegar ela, cortar o meio, fazer um Saturno aqui. Corta o Saturno ao meio também, dane-se lá o bagulho. Pronto, virou uma pizza. Muito melhor. Aqui, ó, vamos pintar essa pizza de azul. E aqui embaixo, de quê? De vermelho, né? Pronto. Então aqui, vamos chamar de espaço-tempo. E aqui embaixo, vamos chamar do quê? De tempo e espaço. O tempo e espaço, ele vai corresponder aos quadrantes 3 e 4, tá? Ou seja, ele vai corresponder matematicamente ao que está no eixo Y, né? Ou no eixo das ordenadas, negativo, tá? E o espaço-tempo, o que estaria no eixo Y positivo. Beleza. E aqui você tem matéria, ó, matéria, olha que doideira. Matéria, antimatéria. Aqui você tem tempo e aqui você tem tempo negativo. Que doideira é essa, cara? Tempo e tempo negativo. Só que aqui, ó, a seta do tempo, ela está para cá. Aqui a seta do tempo, ela está para cá, tá? Lembrando que estamos no arcabouço do espaço-tempo. Beleza. Beleza mesmo? Tá bom. Ok. Matéria, antimatéria, tempo, tempo negativo. Beleza, mas aqui você colocou um tempo e espaço. Como assim, cara? Então, aqui, olha que interessante. Você tem espaço e espaço negativo. Agora começa a ficar interessante. Veja a lógica. Espaço-tempo. Aí você tem, ó, segunda metade da palavra. Acompanha aqui, isso é uma questão só de lógica, tá bom? Espaço, vamos cortar o meio aqui, ó. Espaço-tempo. Tempo, ó. Tempo. Jogamos pra cá e falamos que é negativo. Beleza, aqui, ó. Crau. Jogamos pra cá, espaço, jogamos pra cá, falamos que é espaço negativo. O que que você quer dizer com isso? Espaço. Acompanha a lógica aqui, velho. Espaço aqui, ó, vamos definir como algo que está pra cá. E espaço negativo algo que está pra cá. Mas de uma maneira talvez mais compreensível para você, vamos definir o espaço maiorzinho aqui, ó. Algo que está crescendo. Será que vai fazer sentido para você? E aqui tem que fazer sentido, cara. Não é possível desenhando não fazer sentido. Ó,
Aqui, o espaço negativo, como é que é o espaço? Ó, opa! Não é mais expandindo, está contraindo. Tá aqui, ó. Aí você pensa, mas espera aí, nem nada, nem ninguém apenas só expande. E também não só contrai. Exatamente. Aí você fala, não, mas peraí, tem o buraco negro. O buraco negro só está contraindo, certo? Errado. Como assim errado? O buraco negro emite radiação. O buraco negro, ele tá assim, ó, mas ele está emitindo uma radiação para cá, ó. Para todos os lados. Todos os lados ele está emitindo radiação. Então, nem o buraco negro ele é 100% apenas contração. Aí você pode falar assim, tá, mas então, e isso daqui? Existe também aqui, ó, uma tendência ao quê? Ou vamos colocar assim, né? Existe uma tendência ao quê? Ó, a contração, tá? Quando você domina essa arte do espaço, consequentemente você domina do tempo. O que esses cientistas enfadonhos, eles não conseguem perceber? Que eles constroem tudo baseado na matéria, no espaço-tempo, e não no tempo e espaço. O espaço-tempo, e talvez eu falando essas palavras possa dar algum nó no seu cérebro, de gelatina, mas é importante você fortalecer essa gelatina, você deixar ela um mocotó de maromba, entendeu? E não só uma gelatina enfadonha sem gosto. Aqui, ó, o tempo é a primeira razão, o espaço é a segunda. Aqui, o espaço é a primeira razão. Então, aqui, como é que é o fluir do tempo? Excelente pergunta. O fluir do tempo, ele não é linear. Ele é tudo de uma vez só. Perceba que aqui o espaço você tem 3 dimensões de espaço, correto? Correto. Mas o tempo é meio que uma dimensão só, correto? Correto. Mais ou menos, é o band-aid que serve por enquanto. E aqui o tempo, ele é todas as dimensões. Então, o tempo pode estar contraindo ou expandindo. Como assim, velho? Tempo contraindo, tempo expandindo. Você fala as coisas, você mais complica do que você facilita, velho. Calma, cara, tá? Imagina que um espaço muito grande, você tem uma taxa de deterioração muito grande também ao se movimentar dentro desse espaço. Mas um espaço pequeno, ele tem uma taxa de deterioração muito pequena para você se movimentar dentro desse espaço. Então, imagina o tal do Big Bang, tá? Imagina o Big Bang. Vamos colocar o Big Bang assim, ó. Big Bang em T mais X, tá? Então, ele já não era um ponto, era um ovinho. Então, tinha ali, ó, uma sopa dentro dele. A sua gelatina, tá bom? Tava lá dentro. Big Bang em T mais X. Beleza. Então, ele tá aqui. Aí, ó, o que que acontece se eu catar um pontinho minúsculo aqui, ó, bem pequeno mesmo, assim, ó. Colocar um Ariovaldo da Silva aqui e querer passear aqui dentro, ó. Passear. Eu vou gastar um tempo? Vai. Por quê? Porque eu tenho espaço. E se eu não tivesse espaço nenhum, aí você ia ter todo o tempo do mundo, mas você não ia poder se mexer, entendeu? Esse é o paradoxo do espaço-tempo, tá? Então, esse é o tal do paradoxo do espaço-tempo. Qual que é o nome dele? Gravidade. Acabou. À medida que ou melhor dizendo, à medida que o tempo está expandindo, a gravidade está puxando. À medida que o tempo está contraindo, a gravidade está fazendo força para sair. Entendeu? Se isso não explodiu a sua mente, lê de novo, até você entender e construir o seu brio. Enquanto, olha só, vamos à prerrogativa aqui, ó, tá? Prerrogativa hipotética. Enquanto o tempo expande, o espaço contrai, ou o espaço inclina, tem orientação para a contração. Vamos chamar isso aqui de gravidade. Beleza. E aqui? Enquanto o tempo contrai, o espaço inclina, tem orientação para a expansão. Vamos chamar isso aqui de antigravidade. Simples assim.
Como assim o tempo contrai? O que é o tempo contrair? Ou seja, tempo contrair, espaço aumenta. Aí você tem a antigravidade. O que é tempo contrair? Não se aproxima do espaço-tempo, que a gente conhece? O tempo, imagina um tempo que está grandão, assim, um balão grande. Aí ele vai contraindo, 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 vai ficar um ponto. Você joga esse ponto, estica esse ponto. Pronto. Você já deixou de ter um tempo apenas singular e passou a ter uma linha, mas também não um balão como era antes. Mas aí, à medida que o seu tempo contraiu, o espaço está lutando para expandir, tá? E aí o que acontece? Essa expansão, essa orientação para a expansão, ó, orientação para a expansão. Isso é o quê? Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é o seu crescimento. Acabou. Já era. É o seu crescimento. Como assim, velho? Agora você bugou a minha mente. Então. Pensa aqui, ó, numa terra, tá? Aí pensa aqui numa planta, num toco, com raiz aqui plantada. Começou como? Começou com uma semente. Começou com uma semente. E aí fez o quê, ó? Cresceu. Uma folhinha bonitinha. Na direção do quê? Do sol. Mas se você só está olhando isso daqui, ó, você perdeu a linha de raciocínio. Porque você viu o efeito ao invés da causa, no caso. Então, será que ele está crescendo em direção ao sol ou em direção ao núcleo do sol? Fica aí esse questionamento para você, tá? Será que a semente está se comunicando com o núcleo do sol? Ou está apenas um processo aleatório, uma coisa física, darwinística, e é só o efeito e já era, acabou? Queridão, pensa além da cartesiana, mano. Pensa além do cartesiano, olha só. Esse pensamento é isso daqui, ó. Isso aqui, ó. Esse quadrante apenas, tá? Então eu vou colocar aqui a mesma bola para você ver, tá? A mesma bola. Esse é o nível do seu conhecimento, ó. Deixar assim cortado de uma maneira estranha, tá? Mas só para ficar fácil de entender, esse é o nível do seu conhecimento, ó. Isso daqui, ó. Conhecimento, eu não sei nem que cor eu uso, mas tá bom, vai ficar essa jossa aqui mesmo. Isso aqui, ó, é o software darwinista. Softwares, tá? Darwinismo, determinismo absoluto, tá? O determinismo científico, digamos assim, é o positivismo filosófico. Que mais? Aí você tem darwinismo na política, olha, já até ato falho aí, né? Seria darwinismo na ciência, mas é uma coisa política, né? Então, aí, digamos assim, apps. Aí você tem na política. Darwinismo leva ao quê? Vai degenerar no capitalismo, no marxismo. Nos dois. Mas não era só em um? Não, é nos dois. Por que nos dois? No capitalismo, vai ser aquela coisa da seleção natural. Ó, quer ver? Seleção natural passa a ser controlada. Aí fala que é capitalismo. Ou seja, o top 2%, tá? Controla os 98%. Acabou. É assim que funciona. Aí no marxismo, vamos lá. Marxismo, o Estado controla 100%. O Estado controla tudo, cara. Então você tem mais chance de vencer aonde? No capitalismo. Algum dos 2% vai morrer. E aí você vai entrar na estrutura. Mas no marxismo, o Estado controla tudo. Entendeu? Ah, mas e quem está dentro do Estado? Não faz parte do jogo. Está fora do jogo. Entendeu? Mas ali é só
algumas... mas tem também uma coisa chamada governalismo, né? Tem isso aqui, governalismo. Qual que é a premissa desse governalismo aí? Isso é uma coisa um pouco mais recente, coisa de 2020 aí, nessa década, né? O que é o governalismo? É cada indivíduo. Eu vou usar dono, tá? Dono de si ou governante, tá? E aí não tem como controlar isso, tá? Então é um modelo onde cada indivíduo controla, não é nem controla, né? Cada indivíduo, vamos colocar assim, reina sobre 100% de si próprio. Isso aqui é interessante, ó. Cada indivíduo reina sobre 100% de si próprio e por isso, e só por isso, acessa a inteligência infinita, tá? Ficou grandão o negócio aqui, né, cara? Ficou gigante. Vou colocar aqui, ó. Beleza. E só por isso acessa a inteligência infinita. O que você quer dizer com isso? Quando o indivíduo reina 100% sobre si próprio, quando o indivíduo reina 100% sobre, ou melhor, reina sobre 100% de si próprio, ele tem o acesso à inteligência infinita. Que é o quê? Infinita. O que é esse acesso? É você sair desse nível aqui, ó, e botar o terror, o caos absoluto em todos os outros níveis. É isso que acontece. Tá? Beleza. Aí lembra que a gente falou lá no começo, ó. Acesso. Tá vendo aqui, ó? Acesso. Que é o quê? O controle social do acesso. Então o capitalismo não quer, nem o marxismo quer, nem nada quer, ninguém quer que você tenha conhecimento. Ninguém quer que você saiba. Você pode falar assim, não, balela, cara. Hoje é a geração que mais tem acesso a conhecimento, então, meu queridão, dentro dos limites pré-concebidos, pré-estabelecidos. O que está acontecendo é apenas isso, ó. O cercamento, ele está expandindo aqui, ele está expandindo dentro dessa área pré-concebida, ó. Dentro dessa área aqui, ó. Ele está expandindo para cá, até chegar no limite. No limite. Tá? Então, ele está chegando aqui, ó, no limite. Limite daqui, entendeu? Só que como é que você rompe esse limite? Se você estiver olhando para cá, ó, e aí talvez agora faça sentido para você, onde é que o sistema quer que você olhe? Para cá, para longe daqui, entendeu? Então aqui, ó, esse cercamento que a gente tinha desenhado aqui no começo é para aí onde o sistema quer que você olhe. Por quê? Se você expandir para cá, você consegue acomodar, ou melhor, o sistema consegue se acomodar ao que você está produzindo, porque você está sendo apenas mais escasso, apenas mais materialista, e você está alimentando cada vez mais essa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Já caiu o ânus ali da sua vestimenta da parte de baixo ou ainda não, né? Para não dizer palavrão, né? Então aqui, ó, ou até melhor fazer uma coisinha assim. Pronto, assim, mais bonitinho, tá? Então essa corzinha aqui eu quero que você associe a isso daqui, ó. Então aqui é o sistema, é a orientação que o sistema operacional escassez quer que você olhe, tá? Essa é a orientação que ele quer, para esse sentido aqui, ó. Darwinismo, pensamento científico, positivismo filosófico, darwinismo, capitalismo, marxismo e tudo mais, e tudo aquilo que a gente conversou lá no começo. Aqui é a orientação para acessar o sistema operacional abundância. Tá bom?
ou seja, logos, tá? Só que para isso você vai ter que romper algumas coisas que são, né, meio obscuras, que é isso daqui, ó, antimatéria, tempo negativo. Depois você vai ter que romper os seguintes conceitos: tempo e espaço, que aqui é um segredo guardado a 7 chaves, né? Mas na verdade não é, porque qualquer um sonha. Então você acessa o tempo e espaço o tempo inteiro, literalmente. Você está vivendo lá o tempo todo. Só que todo o esforço desse sistema aqui, ó, é em evitar que você olhe para cá. Ou seja, evitar, ó, não pode olhar para cá, ó, não pode. Então, o tempo todo você vai ser bombardeado aqui, ó, aqui, o tempo todo, velho, o tempo todo. Ixi. Putz, buguei aqui, aí, pronto. Então, o tempo todo, o sistema vai fazer você fazer o quê? Focar aqui, o tempo todo. Então, vai ser uma hipnose, uma programação mental, para quê? Ó, programação mental de escassez. Você entendeu? Programação mental hipnótica que vai levar ao quê? A escassez, tá? Então, quando a gente fala de ciência, é isso que a gente tem que chegar nesse nível, nesse patamar de discussão. Primeiro, eu apenas apresentei alguns conceitos para você. Eu só apresentei. Depois a gente pode elaborar um pouco melhor sobre isso, tá? Mas eu só mostrei para você que a ciência, cara, é uma piada. Ciência humana é uma piada. E sem graça, ainda por cima, tá? Dessas modalidades aqui, ó, vai pesquisar sobre isso daqui, ó, esse governalismo aqui, ó. Vai pesquisar sobre isso daqui. É o melhor desses três, tá? É o perfeito? Não, mas é o melhor que tem. Por enquanto, vai nesse. Beleza? E aí você vai ter o autodomínio, aí você vai acessar a inteligência infinita, aí o bagulho vai ficar mais interessante, tá bom? Lembrando que temos o espaço-tempo, tempo-espaço, tá? Falando de ciência, a ciência humana, tecnologia mais top, precisa de refrigeração, tá? Ou seja, baseado em modelos atômicos clássicos, ou seja, tudo em função disso daqui, ó. Tudo em função disso daqui. Vamos colocar colocar isso daqui, colocar isso daqui, juntar isso com isso e levar até aqui, ó. Segue o bonde. Então, toda essa tecnologia humana, ela segue essa progressão aqui ao longo do tempo. Percebe? É uma coisa calculada, tá? É de propósito que foi feito assim. Isso é uma fórmula matemática, você entendeu? É óbvio que isso vai ser dessa maneira. Agora, se você consegue ver o padrão, fica muito fácil de saber a tendência, né? Então, é só você calcular o momentum, ou seja, você calcular a derivativa parcial, ou melhor dizendo, né? Ao longo do tempo, acabou. Aí você pega, joga o limite dessa derivativa parcial à medida que se aproxima do infinito, e você vai perceber que vai ser igual a infinito também. Aí a conta não fecha. Porque para você dominar a energia infinita, logicamente você vai ter que acessar o tempo e espaço aqui, ó. Você vai ter que acessar exatamente o ponto do meio. E aí vai chegar numa coisa assim, ó. Gráfico logarítmico, tá? Vamos ver aqui. Mais ou menos, não tá. Escala logarítmica. É mais ou menos nessa linha aqui. Ah, aqui, ó. Escala logarítmica, tá? Você não achar que eu estou inventando moda? Ó, eu vou pegar, vou compartilhar a tela e vou pegar a imagem que eu mostrei para você. Aqui, ó. Escala logarítmica, tá? Isso daqui. Essa é a escala logarítmica que eu estou falando, beleza? Então, mas será que é essa? Será que é essa? Não, é essa aqui que eu mostrei, ó. Pode ser essa daqui, ó. Tá? Nesse caso, serve tanto esse quanto esse, tá? Esse aqui é um pouco mais enfardonhozinho, mais complexozinho e tudo mais.
não chega a tanto. Mas esse é o ponto que eu quero mostrar aqui para você. Vamos voltar lá para o nosso quadro branco. O que acontece? Aqui, ela segue esse padrão aqui, ó. Só que ao invés de 10, 100, 1000 aqui, né? A gente vai tirar esse 1000, a gente vai tirar esse 100, a gente vai tirar esse 10. E vamos tirar essas duas escalas. E aqui, vamos colocar nada mais, nada menos do que infinito. Tá? Simples assim. Infinito. Ó. Então, à medida que você vai se aproximando do infinito, você vai ter que ralar demais, velho, demais. E isso daqui não vai ter fim. Então, as linhas elas vão ficar tão juntinhas, que não vai ter fim. Tá? É só mais uma maneira de representar isso daqui, ó. Só mais uma maneira de representar isso daqui. Então, você pega esses pontos, se você plotar lá no gráfico, dessa maneira, você vai ver que cada vez mais, ó, você vai ter um acréscimo, ó. Vamos jogar isso daqui assim do lado. Pegar esse mesmo gráfico aqui, só para deixar compreensível. Espero que um pouco mais compreensível do que está agora, porque eu tenho certeza que, assim, certeza não, né? Eu imagino que talvez nem 1% da galera entenda o que eu estou querendo dizer. Mas se 1% entender, tá ótimo já. Ó, vamos apagar todas essas anotações aqui, tá? Vamos pensar só nas estrelinhas que estão aqui. Aí você tem uma estrelinha assim, ó. Uma estrelinha assim. Aí uma estrelinha aqui. Aí outra estrelinha. Essa aqui tá... Essa aqui tá mais assim. Aí uma estrelinha na metade. Aí outra mais na metade ainda. Aí outra mais e mais na metade ainda. Aí outra mais na metade. E por aí vai. Entende? Então a tendência é isso daqui. Isso aqui é um logaritmo de ponta cabeça, se você for ver. Você entendeu? Ó, vamos catar aqui o logaritmo para você dar uma olhadinha. É esse troço aqui. Tava até aqui, né? Mas tá bom. Vamos pegar esse trem aqui, ó. E jogar aqui, ó. Aí você vê, mano, olha as linhas aqui, ó. No caso, vamos pintar de laranja aqui para você ver, ó. Bolinha, 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 bolinha. E aí fica com uma frequência maior, tá? É só você pegar isso daqui, girar verticalmente, ó. É a mesma coisa, mesmo padrão. Tá vendo? Mesma coisa. Então, esse é o padrão. O padrão de quê? Que é um desperdício absurdo, cara. Absurdo. Você entendeu? Porque, ó, se você não deixar de ponta cabeça, ou melhor, se você simplesmente desvirar isso daqui, ó. Desvira. A quantidade de energia vai aumentar cada vez mais, logaritmicamente falando. Então, é só mais uma maneira de você entender que essa estrutura de ciência humana não vai te levar a lugar nenhum. Simples assim. Só que o tempo todo você pode vir para cá, ó. Só que para isso você precisa acessar o sistema operacional de abundância. Ele já está lá, só que você tem um monte de resistência aqui. Então imagina que você tem uma barricada, umas trincheiras aqui, ó. Você tem arame farpado, imagina arame farpado aqui, ó. Vamos fingir que isso aqui é um arame farpado, tá? Colocar um monte de X aqui. Colocar o arame farpadão aqui, ó. Pronto. É o arame farpado. Eles não querem que você vá para lá. Mas você fala, tá bom, corta o arame farpado fora e vai, ué. Entendeu? E descobre a inteligência infinita. Para você. Para quê? Para você reinar. Acabou. Para você ser pica, no melhor sentido da palavra, tá bom? Se você não gosta dessa palavra, usa outra palavra aí que você goste mais, beleza? Então, é por isso que quando eu critico a ciência humana, eu estou criticando a estrutura da ciência humana, a estrutura do saber humano, que está orientada para uma coisa parcial.
E a parcialidade ela nunca será suficiente. É por isso que quando você vai estudar trigonometria na escola, você só vai ver de 0 a 90 graus. Tá entendendo o que eu tô te falando? É uma coisa muito rudimentar, cara. Então, aí você imagina o que acontece se você começar a explorar por conta própria esses padrões aqui. Mano, E imagina se a comunidade científica começar a explorar isso aqui. É isso que existe um medo, né? Não se sabe o que pode acontecer. É por isso que imantaram essa cerca elétrica aqui. Esse arame farpado, essas armadilhas e tudo mais. Por quê? Porque não sabe o que vai acontecer se chegar para esse outro lado. Mas é aquela coisa, cedo ou tarde, tem rumores ali, né? De que vai acontecer essa transição, essa coisa aí de cometa e tudo mais, é coisa de filme, né? Mas falam por aí, né? Em alguns lugares ali, a galera tá falando, né? Tem uns cometas aí que vai chegar e tal, o sol vai escurecer. Não sei se você leu a Bíblia, né? Mas lá fala que o sol vai escurecer e tudo mais, Apocalipse, enfim. Então tá escrito que, mano, uma hora esse sistema aqui vai acabar de uma vez por todas. Né? Então, talvez esse sistema acabe para vir um sistema melhor. E aí o próprio Paulo, na própria Bíblia, fala, a gente vê por parte, a gente profetiza em parte. Qual que é o sentido da profecia? Mano, pelo amor de Deus, velho, isso aqui é top demais. Dá o like aí no vídeo, porque espalha a mensagem, porque isso aqui é muito bom. Muito, muito bom. Ó, qual que é o sentido da profecia? A profecia, ela está indo para cá, ó, no máximo para cá. Ela nunca vai saber o que está aqui, ó. Entendeu? Então, esse é o sentido da profecia também. Vixe, Maria. Tá entendendo? O sentido da profecia. Ó, vamos vir para cá e acrescentar aqui, ó. Sentido das profecias, ciência, entendimento, língua dos homens e dos anjos. Coríntios, 13, 1 ao 13. Eu só não lembro agora qual é a carta aos Coríntios, é a primeira ou a segunda. Eu acho que é a primeira carta aos Coríntios. Só confirmar aqui. Vamos ver. É a primeira. É a primeira carta aos Coríntios, tá? Então tá aqui. O sentido das profecias é isso daqui, é a parte, tá? Essa é a parte que estava sendo profetizada. Essa é a parte que Paulo falou. Essa aqui, ó. Essa é a parte que Paulo falou. E essa aqui é o amor, é o inteiro, que Paulo também falou. Entendeu? Então, próxima vez você olhar ali uma turminha de cientistas e tudo mais, falando, nossa, agora a gente sabe da verdade. Mano, vai com calma, né? Porque a verdade é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo do que você imagina, cara. Muito mais embaixo. Isso aqui não é nem a ponta do iceberg. Tudo isso daqui não é nem a ponta do iceberg, entendeu? Então saiba que a progressão de conhecimento científico, vamos voltar aqui à telinha, a progressão de conhecimento científico, ela está nesse diminishing return, né? Nesse retorno cada vez menor, e ela está acontecendo segundo interesses de grupos de pessoas que querem controlar a sociedade. Por quê? Porque não sabe o que vai acontecer se o caos generalizado se instaurar. Você pode culpar eles agindo dessa maneira? Não, cara. Imagina você ter uma fazenda gigante, gigantesca. A única diferença da fazenda humana para a fazenda de gado é que a fazenda humana tem mais entretenimento. O entretenimento do gado é ficar vendo a natureza lá. Isso George Orwell já escreveu no livro Revolução dos Bichos. Então, a fazenda humana ela tem TV, ela tem cores, tem computador, dá pra você jogar Roblox, dá pra você jogar Fortnite, dá pra você fazer a dancinha, dá pra você pintar o cabelo de várias cores do seu carinha e tudo mais. Mas é a mesma coisa, é a fazenda. Nasce, cresce, reproduz pouco, que já tem muita gente, né? Essa é a narrativa, você entendeu? Essa é a narrativa política.
Tem pouca gente, mas tem muita... Por quê? Porque não estão conseguindo controlar. Agora, se percebessem que é muito mais fácil, você, ao invés de controlar, você guiar, mano, a revolução na Terra ia acontecer. Aí sim, ia ter esse flip, entendeu? Vixe, mano, é muita coisa, cara, é muita coisa. O jogo dos poderes, ele está baseado em premissas falsas. Ele está baseado de que o controle, ele é mandatório, ele é absolutamente indispensável. Só que a prerrogativa falsa é o termo controle. Se ao invés de controle existir uma outra semântica, os resultados são atingidos, só que com um maior nível de qualidade. Mas aí é assunto para outro vídeo, tá? Esse aqui é um vídeo introdutório sobre ciência, beleza? Por enquanto é só. Espero que tenha sido aí de alguma serventia para você. Deixa o like, compartilha e nos vemos aí, quem sabe, no próximo vídeo, menininho, se você já, se você aguentou até aqui, né? Vamos ver se você consegue absorver todo isso de conhecimento. Vejo você no próximo vídeo. Falou, um abraço, até a próxima!